Tá, vou dar aqui um panorama geral de como tá o nosso trabalho final. Aqui são o número dos participantes, aqui é o que a gente usou para rodar, né? Que a gente precisou, e aqui está um pouco do pré-processamento. Como os dados eles estavam naquelas planilhas do Excel, divididos em cada aba, a gente tem que fazer um pré-processamento um pouquinho diferente aqui para conseguir. A gente ocultou a saída só para ficar mais fácil a visualização. Para conseguir arrumar o dataset dessa forma aqui que a gente queria, ó. Para cada linha ser referente a um formulário de uma vítima X. Aqui está um pouco do pré-processamento, tá, como ficou e etc. Aí, ok. Aí aqui a gente vai para análise e qualidade dos dados. A gente dá uma olhada aqui nas possíveis respostas para cada coluna. Muita coluna. Aí a gente começa a questão de arrumar os valores das respostas, né? Porque algumas respostas estão. Várias respostas são categóricas e algumas elas têm repetições, mas apenas a escrita estando diferente, com erro de escrita. Então a gente foi arrumando aqui para cada coluna que a gente viu que era necessário, a gente foi arrumando. Transformando tudo para basicamente numérica, para quando a gente pudesse rodar o modelo. Aqui é um exemplo, ó. Heterossexual, heterossexual, hétero, hetero. Todos eles correspondem a heterossexual, mas por conta de como foi escrito, tem essa divergência. Aqui a gente foi fazendo para todas as colunas e etc. Aí, quando chegou nessas colunas aqui que eram referentes mais às perguntas diretas da vítima, a gente considerou algumas coisas, né? Por exemplo, não sabe, não se aplica, não sei, não respondeu, não estava. Como Nottingham Lembra, a gente colocou tudo para não desconhecido, porque não sabe, não. Pô, você pergunta se você tem filha, a pessoa fala não sabe, então a gente pode considerar como não. Então a gente tentou fazer isso para também diminuir o número de possibilidades de resposta. Aí aqui a gente usou o label encoder. E para ficar mais fácil, né, para a gente conseguir saber exatamente o que era cada resposta, a gente criou um dataset auxiliar, chamando dataset auxiliar, que quando a gente abre esse dataset, tem lá a pergunta com as respostas originais e tem o encoder dela. Por exemplo, você tem filhos? Sim, não sei, um exemplo. Aí vai ter lá, o sim significa 0, não significa 1, não sei significa 2, para a gente poder, a gente ficou com ela aberta para poder se basear e ver como ficaria mais fácil a questão de entender, né, o que era cada coisa. Aqui, ok. Aqui a gente vai para caracterização dos dados. Aqui foi mais uma análise que a gente foi fazendo, vendo a questão da qual era a idade mais frequente, a cidade mais frequente, a profissão que era mais frequente. É, E a gente foi escrevendo aqui do lado o que a gente observou. Por exemplo, a maioria das vítimas é do gênero feminino. A moda observada é as vítimas terem um filho maior que 18 anos. Esse tipo de coisa. Que a gente também olhou algumas correlações de algumas colunas com o fato, com essa pergunta: o agressor já praticou alguma dessas agressões físicas? Aí a gente fez isso para algumas perguntas aqui, né, que a gente achou interessante para tentar entender. Também viu a questão de, vamos ver aqui o número de vítimas que declararam seu gênero e sofreram algum tipo de agressão. Aqui é o número de vítimas que declaram gênero feminino e sofreram algum tipo de agressão. Aqui a gente fez algumas análises para poder entender mais ou menos como é que estava essa questão do dataset, né? Com várias colunas e etc. Aqui a gente também viu a correlação com essa pergunta aqui, ó. O agressor já ameaçou usar arma de fogo contra você ou tem fácil acesso à arma de fogo? A gente quis ver também a correlação com essas outras colunas e tal. Então a gente foi dando uma explorada para ver o que a gente conseguia descobrir sobre isso. Aí aqui é só olhar com calma. O que a gente fez? Mas basicamente foi uma análise mais exploratória aqui. Aí aqui na apresentação dos gráficos, a gente quis, para você, eu vou pedir também para mandarem o dataset auxiliar, se eu quiser ver exatamente, o que significa divulscolaridade 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai ter lá direitinho para poder analisar.
Aí a gente fez vários gráficozinhos aqui, na qual, tipo, fica mais fácil de visualizar, né, a questão da profissão, questão da escolaridade, idade, essas coisas, né? Que distribuição de filhos maiores de 18 anos, incluindo zero, distribuição de filhos maiores de 18 anos, incluindo zero. Ele fez só duas formas diferentes que essa daqui fica mais fácil de visualizar, essa aqui fica ruim. Distribuição de vítimas por gênero, distribuição de vítimas por orientação sexual. Então, assim, tem várias coisas que a gente tentou plotar aqui para ficar um pouco mais visual, né? E aqui tá um pouquinho do resumo das descobertas, do que a gente descobriu. Aqui é uma análisezinha que é bom ler, né, para poder entender. E agora aqui a gente vai para a construção dos modelos. Aqui também acabei fazendo alguns pré-processamentos para essa questão dos modelos. E salvei esse dataset aqui, dataset para modelos. No primeiro momento, o que eu fiz foi tentar uma clusterização. O que eu queria através dessa clusterização? Eu queria entender como é que o algoritmo ele iria distribuir em clusters, né? Para ver essas características dentro desse cluster. Usei aqui o método do cotovelo da silhueta para ver qual era o melhor número de clusters, no caso foi 3. Aproveitei para fazer uma coluna aqui chamada Cluster Carmins, para eu ver mais ou menos como ficou a distribuição e etc. Aqui do cluster 2 é o que menos tem, cluster 1 é o que mais tem, e plotei alguns gráficos que fossem me ajudar também a entender um pouco a questão da distribuição dos clusters. Por exemplo, distribuição se você considera dependente financeiro do agressor. Aqui está a resposta, não e sim. Aqui, a gente vê que no cluster 0 e no cluster 2, existe uma porcentagem que se diz, acho que, se eu não me engano, 1 é sim, já que no cluster 1 é praticamente tudo não. Aqui, você necessitou de atendimento médico ou internação para algumas dessas agressões? Vê mais ou menos a resposta de para cada cluster. Você já registrou ocorrência policial, formulou pedido de medida protetiva de urgência envolvendo esse mesmo agressor para cada cluster? E aqui também era o que eu mais queria ver, que era se o agressor já praticou alguma dessas agressões físicas contra você. Analisando as respostas aqui, lá no dataset auxiliar, o cluster 0 foi o que basicamente tinha mais essa questão das mulheres que foram agredidas. Aqui está aqui um pouquinho do resumo do que foi descoberto. E aqui o caso da classificação, que a gente tentou fazer a partir disso daqui, desse violentômetro, a gente tentou fazer a partir disso, né? Criei aqui fiz um mapeamento aqui das possíveis agressões e onde elas se encaixariam. Tá aqui a classificação por violência. Nenhuma reage, não se destrua e peça ajuda a um profissional, sendo a pior delas. Aí, dessa forma, eu tentei usar 3 modelos que eu pudesse ver a explicabilidade das features, né? Árvore de decisão, Randall Forest e o SVM com kernel linear, que me permitia ver a questão dos coeficientes. A árvore de decisão ela foi um bom modelo e etc. A gente plotou algumas métricas, aqui as métricas, acurácia, precisão, recall, fin score, a matriz de confusão, aqui a questão da importância das features, né? Basicamente, todas elas, a mais importante foi o agressor já praticou alguma dessas agressões físicas contra você, para poder classificar a questão da. Isso é algo que faz totalmente sentido, né? Já que a gente usou essa coluna para criar esse mapeamento. Talvez fosse interessante até ter tirado essa coluna. Mas enfim, aqui a gente usou Randall Forest. Randall Forest eu fiquei um pouco achando que tinha até dado overfit, por isso que eu também plotei as métricas de treino e teste, né, para ver se estava tendo uma diferença muito abrupta, mas não era o caso. Que matriz de confusão e etc, que é a importância das features, manteve. Aí aqui o SVM com kernel linear, ele foi um pouco mais simples em relação ao grid search por conta... obviamente a gente normalizou os dados, né? Aqui porque ele tava, quando eu colocava mais um parâmetro que já, tipo, demorava 4 horas, aí ficou inviável. E aqui, voltando a mesma coisa que eu plotei nos outros, e etc, que a importância das features foram essas duas aqui que ficaram mais gritantes. Nenhuma outra em relação a esse modelo ficou mais gritante. Então, basicamente foi esse o nosso trabalho. A gente tentou clusterizar para entender como que ficaria e também tentou usar a classificação a partir dessa coluna que a gente criou. E é isso.